Nós estamos com o médico Hernani Júnior, cirurgião cardíaco, professor universitário e alexandriense, que aceitou o nosso convite e irá participar dos 2 Dedos de Prosa dessa semana. Hernani deixou Alexandria para prosseguir nos estudos aos 15 anos. Voltou, depois de formado, a atuar mais diretamente prestando seus serviços de médico em Alexandria. Hernani, primeiramente eu quero agradecer a sua participação e já inicio com uma pergunta. A gente vê na rua onde a gente passa uma pergunta recorrente. Por que o Dr. Hernani Júnior resolveu agregar a sua vida de médico cirurgião cardíaco, renomada no Rio Grande do Norte, no Brasil, agregar a difícil missão de ser político? Acho que é uma questão bem coloquial essa sua. Primeiro que nós todos somos políticos, né? Então naturalmente isso acaba desenvolvendo de uma forma mais intensa em algumas situações. Mas eu acredito que antes de eu ser médico, cardiologista, cirurgião cardíaco, a minha afinidade, a minha admiração pela política sempre foi uma coisa significativa, não? Bem impactante. Só que ao longo do tempo, principalmente depois que eu entrei na primeira especialidade que eu fiz, na primeira residência que eu fiz, eu me afastei um pouco mais dessas questões políticas alexandrienses e foquei mais na minha formação de médico. Médico, a minha primeira residência foi em cirurgia geral, né? Depois fiz cirurgia cardíaca, cardiovascular, né? E essa segunda residência foi em São Paulo, e isso me afastou um pouco mais, mas sempre eu mantinha um contato com a Alexandria, sempre que eu tinha férias vinha para cá, tá? E ao longo de toda a minha formação eu sempre procurava essa afinidade, essa relação com a Alexandria e sempre atendia a tudo e a todos. A questão de entrar diretamente na política aconteceu mais recentemente pelo fato de eu ter participado de uma campanha para prefeito da cidade. Mas eu acredito que entrar na política foi uma coisa meio que espontânea, né? Não estava nos meus planos dessa forma, mas aconteceu de uma forma meio espontânea que eu não me considero ainda um político totalmente, né, usando a palavra, né, totalmente dessa forma, mas eu me considero uma pessoa que exerce uma profissão que pode ajudar as pessoas, não só no consultório, não só no centro cirúrgico, mas também nas cidades, na minha casa. E quando eu chego aqui, as pessoas me procuram, então foi havendo essa ligação do ser médico com o ser político, né, que ocorre naturalmente em outros lugares. E foi o que acabou culminando, mas continuo exercendo com muita vontade a minha profissão, que é o que eu sempre almejei, o que eu sempre lutei, né? Acho que a questão política ela deverá acontecer de uma forma mais natural, se vier a acontecer. Ok, Hernani. A semana passada, quando nós divulgamos em primeira mão para Alexandria e para todo mundo, na verdade, a sua decisão de partir de um grupo político seu, entre aspas, que a gente poderia classificar assim, a grande indagação que ocorreu na cidade foi assim: o que aconteceu desses praticamente 2 anos para cá que fez que o Dr. Hernani Júnior se separasse do grupo político que ele estava unido? Essa é uma pergunta muito importante, né? Até porque isso tem gerado uma série de colocações, né, que algumas pessoas têm feito, né, que até de uma forma diferente da realidade. Nós participamos da campanha, né, como vice de uma chapa que tinha um grupo
com lideranças locais, né, com ex-prefeitos, vereadores, etc. E eu já tinha anteriormente apoiado na campanha de governador e deputados, há 2 anos antes da eleição do prefeito, nós tínhamos apoiado o deputado Hermano Moraes, deputado estadual. Após a eleição de prefeito, né, que não saímos vitoriosos, nós tivemos uma reunião do grupo, eu, a candidata Jânia, né, os vereadores, né, e outros, né, ex-prefeitos, a candidata, a prefeita na época Jânia, o vice, eu, vereadores, né, lideranças, o doutor Davi estava presente, e ficou, de certa forma, mais ou menos não, ficou definido que o grupo ia se manter coeso, unido, para se preparar para esta campanha que está ocorrendo agora, de governo e deputados. E naquele momento, né, houve a formação da seguinte opinião, né? Vamos nos unir em torno de um nome para deputado estadual, né, e de um nome para deputado federal. Então ficou definido praticamente que íamos apoiar um estadual, que no caso seria o meu candidato, né, Hermano Moraes, o grupo todo, e em contrapartida nós iríamos apoiar o federal, né, que seria da escolha do grupo, que naquela época era João Maia, ou o candidato que Jânia, junto com o restante do grupo, definisse. Então ficou acertado, né, essa questão, ficou definido com todas as lideranças ali presentes que o grupo iria se manter unido, coeso, em cima de um nome de estadual, que seria Hermano Moraes, e um nome de federal, que na época provavelmente iria ser, na época, João Maia, mas que hoje, como é candidato a vice, não pôde, mas seria um federal ligado, né, à candidata na época, Jânia. Então nós saímos daquela reunião com uma certa tranquilidade. Só que, com a proximidade das eleições, né, houve uma mudança de opiniões, né, dessas outras lideranças que estão aí. Então, Jânia optou por acompanhar o candidato a estadual, o deputado estadual Gustavo Carvalho, né, e o federal deles hoje é o Fábio Farias, o deputado Fábio Farias. Então houve uma mudança, né, dentro daquele contexto que nós tínhamos nos preparado anteriormente, dentro do consenso que tinha havido anteriormente. Então, diante dessa situação, como eu fiquei praticamente isolado, né, porque estavam precisando do meu apoio para apoiar os candidatos dele, mas na hora que eu precisava do apoio deles para apoiar os meus, aí a coisa mudou de rumo. Aí, diante dessa situação, eu preferi continuar, de certa forma, independente, para manter o apoio ao nosso deputado Hermano Moraes. Ok, Hernando. Nosso tempo é um tempo muito pequeno. Eu acho que essas suas explicações foram satisfatórias para que Alexandria tome ciência da verdadeira razão desse seu desligamento do grupo de Jânia Fernandes. Eu gostaria de lhe agradecer a participação e deixo as nossas câmeras para você fazer suas despedidas. Bem, eu primeiro agradecer o convite, né, para estar aqui falando um pouco da minha pessoa e esclarecendo esses temas que são importantes, né, e dizer que Alexandria hoje tem um grupo independente, né, na política. Eu, junto com o doutor Davi, né, nós temos unido, né, nós temos tentado trazer pessoas
que estejam afinadas, preocupadas com os rumos da nossa cidade, né? E estamos, de certa forma, alinhados com um pensamento mais à frente, né? Pensando em melhorar nossa cidade, que há tanto tempo vem passando por situações muito difíceis. Alexandria vem perdendo ao longo do tempo uma série de incentivos, né, que poderiam estar havendo hoje, né? Nós temos que tentar melhorar e fazer com que a Alexandria cresça. E a gente está tentando fazer isso. Não sei se vamos efetivamente conseguir, né?